Olá, meus amados, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez venho aqui com uma palavra. Certamente, se você der ouvido, se atentar para esta palavra, Jesus entra hoje na tua casa. A salvação entra na tua casa hoje. Meu nome é Jaldemiro, nome da minha esposa é Graziela, e juntamente aqui nós vamos ler uma palavra aqui no livro de Lucas, Lucas 19, no capítulo 19. Aqui nós vamos ler aqui o título, diz assim: Zaqueu o publicano. Aqui a minha esposa, ela vai dar aqui continuidade na leitura, e para que nós possamos aqui entrar na presença do nosso Deus, passar para você essa mensagem, o quanto é importante você procurar a Jesus. Amém? Ela vai ler aqui para a gente entender. A paz, meus irmãos. Agora eu vou entrar na palavra, tá? Zaqueu publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Olha só o que está dizendo aqui nesta palavra. Zaqueu, para quem não conhece, Zaqueu era um publicano. Zaqueu ali naquela cidade, ele era um cobrador de impostos. Zaqueu era um homem muito rico. Ele era o maioral ali naquele lugar, naquela cidade. Zaqueu era um homem de coração duro, um homem de coração voltado para o dinheiro, para bens materiais. Ele não queria ali de forma alguma saber da salvação, porque ele procurava ali a todo momento extorquir aquelas pessoas. Ele não tinha piedade. Aquelas pessoas daquela cidade ali, muitos talvez não tinham nem o que comer, mas ele ali ia de encontro àquelas pessoas para cobrar imposto, sem dó e sem piedade. Ele era um homem de coração duro, coração muito ruim. Então aqui a gente vê que ele ali ficou sabendo que Jesus estava entrando ali naquela cidade, passando pela cidade de Jericó, e ali Jesus estava de passagem. Com certeza ali Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus. Alguém deve ter falado de Jesus para Zaqueu, falado dos milagres que Jesus fazia, das maravilhas que Jesus fazia. E ele, talvez por tanto ouvir falar de Jesus, ele sentiu no coração aquela vontade de ver quem era esse Jesus, o que Jesus fazia. Mas aqui a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Ele era um homem muito baixo, pequeno. Como Jesus vinha trazendo multidões atrás dele, ele tentou ali ver Jesus, mas não conseguia ver. E aqui a Bíblia relata que Zaqueu, ele queria de todas as formas ver quem era Jesus, mas Zaqueu não queria ser visto por Jesus. Eu vou mostrar aqui que Zaqueu, a todo momento, ele não estava se importando que Jesus visse ele, mas ele queria ver Jesus. Então essa é a importância de você querer ver Jesus, porque quando você procura ver Jesus, certamente Jesus vai lhe ver, e ali Jesus vai colocar diante de você aquilo que você necessita, porque ele vai ver você, ele vai ver o seu esforço, vai ver a força de vontade que você está tendo no seu coração de procurar Jesus. Ela vai ler mais aqui para a gente entender. E no 4 diz: Então correndo adiante subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois bem convém ficar hoje em tua casa. Olha só, Zaqueu, por ele ser de pequena estatura, ele não conseguiu ali ver Jesus. E ele correu adiante, e ali ele subiu em cima de uma árvore, uma figueira. E ali Zaqueu ficou de lá de cima, esperando ali Jesus passar com aquela multidão. Ele apenas ali queria só ver Jesus, saber quem era esse Jesus que tanto aquele povo ali falava. E por ele ter esse desejo no coração de ver Jesus, Jesus olhou para cima da figueira e ali viu Zaqueu ali em cima.
E ali falou: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Então olha só, quando você se volta a querer, a buscar a Deus, a buscar o nosso Senhor Jesus, você vê que Ele entra na sua casa. E o que é a sua casa hoje que Jesus quer entrar? É o seu corpo, é em você, você é a casa. Nós somos a casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Então quando você se volta a querer ver Jesus, a buscar Ele, com certeza Ele vai te ver. E Ele lhe vendo, Ele vê o seu sofrimento, Ele vê as suas dores, Ele vê tudo aquilo que você necessita para a sua vida, e ali Ele vai entregar. E olha só o que Jesus disse ali quando entrou dentro da casa de Zaqueu. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. E todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Olha só, então ali, quando Jesus entrou, Jesus disse que iria entrar ali na casa de Zaqueu. Zaqueu ficou alegre, o coração dele já sentiu uma alegria dentro. Na verdade, Zaqueu ali já estava sentindo ali a presença de Jesus, porque na verdade ele estava frente a frente com Jesus. Então a presença de Jesus já estava sobre a vida de Zaqueu. Por isso ele sentiu alegria, porque Jesus é luz. Quando você se depara de frente de uma pessoa que tem paz, que tem alegria, que tem o Espírito Santo, você pode perceber que você se sente alegre, você se sente feliz, porque dali vai sair algo que vai lhe trazer um benefício para a sua vida. Então foi aquilo que aconteceu com Zaqueu. Quando ele estava de frente na presença de Jesus, ali ele já sentiu alegre, ele ficou alegre. E você pode ver que Zaqueu era um homem de coração duro, era um homem que voltado para o dinheiro. E se você observar aqui no site, como falou, né, que se hospedou na casa de um pecador. Então muita gente julgou ali, né, Zaqueu, dizendo que ele era um pecador, porque ele cobrava imposto, né, e era um homem muito rico. E também ele deveria humilhar as pessoas. Mas tinha muita gente ali que queria que Jesus fosse se hospedar na casa deles. Mas Jesus naquele dia queria se hospedar na casa de Zaqueu. Exatamente, porque Zaqueu, de todas as formas, ele tomou atitude, ele procurou ver Jesus, ele não queria que Jesus visse ele. Ele tinha, na verdade, até vergonha, com certeza, por ele ser um homem duro, ele talvez tinha vergonha até de se aparecer de frente, não era digno de estar de frente com Jesus. Ele queria só saber o que Jesus tanto fazia ali naquela cidade, que o povo tanto falava, e por ele tomar essa atitude de querer ver, Jesus ali entrou na casa dele. Então você pode ver que se você tomar uma atitude e você falar assim: eu quero buscar a Deus, eu quero andar nos caminhos do Senhor, com certeza Ele vai te ver e Ele vai entrar na sua casa. A sua casa que eu estou falando aqui é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E aqui a gente vai ver o que aconteceu ali com Zaqueu depois que Jesus entrou ali dentro da casa dele. No 8 diz: entrantemente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolveu dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado, alguém restituiu 4 vezes mais. O arrependimento, né? Olha só, o quanto Zaqueu ali, depois que Jesus entrou na casa dele, o remorso que veio sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem que extorquia, tirava tudo daquele povo, mas quando Jesus entrou, ele já disse logo, Jesus nem falou nada para ele devolver nada, mas ele já sentiu ali um remorso, ele sentiu que aquilo que ele fazia era errado diante da presença de Deus. E ele já disse para Jesus que devolveria tudo de volta àquelas pessoas, porque aquilo que ele fez não era correto. Então quando você aceita Jesus, aquilo que está dentro de você, o mal, o pecado, ou talvez algo que você fez que magoou alguém, machucou, é aquilo de imediato, você já vai querer pedir perdão ao nosso Deus e tirar de dentro do coração, porque você já vai se tornar uma pessoa iluminada, uma nova criatura, uma pessoa que vai passar para o próximo aquilo que você recebeu de Jesus. Isso é o que Zaqueu ali, ele já de momento, ele já disse que devolveria tudo, ali já era um arrependimento, um remorso dentro dele daquilo que ele fez. Vendo
continuidade no 9, então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar salvação ao perdido. Olha só que benção aí aconteceu na vida de Zaqueu. Glória a Deus. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus ali disse: hoje houve salvação na sua vida. Quando você voltar-se para Jesus, sim, há salvação na sua vida. E aqui a gente vê que quando Jesus entrou, Jesus ele não falou nada com Zaqueu. Já foi logo Zaqueu tomando atitude, falando para o Senhor, né? Que se ele tinha feito algo de errado, ele ia restituir 4 vezes mais para as pessoas que ele tomou. Então ali ele se arrependeu na hora. Por isso que Jesus falou: nessa casa houve salvação hoje, né? Exatamente. A partir do momento, bem resumido isso, a partir do momento que Zaqueu ali se arrependeu, Zaqueu se voltou a devolver aquilo que ele tirou daquele povo, ali Jesus viu a atitude dele, mas uma atitude de arrependimento, a vontade de querer se voltar para Jesus. Jesus disse: hoje houve salvação em sua casa. Talvez na sua vida, hoje, você tenha feito algo que não tenha agradado a Deus, mas nesse momento, se você falar assim: Senhor, eu me entrego a Ti, me perdoa pelo que eu fiz hoje, pelo que eu fiz nesse momento, certamente o nosso Senhor Jesus, Ele vai se deparar com você, vai entrar nesta casa, vai entrar na sua vida, e ali Ele vai lhe perdoar e vai haver salvação na sua vida, porque nós não temos salvação se nós não tirar de nós as coisas que é do mundo, se nós não tirar de nós os desejos da carne, a vontade da carne, porque a todo momento a nossa carne cobiça o pecado, cobiça os desejos das coisas desse mundo, e essas coisas destroem a nossa vida, tira nós da presença de Deus. O que é que faz Deus se separar de você, Ele ficar distante de você? Só tem uma coisa que pode fazer Deus se separar de você. Deus fala na palavra que nada deste mundo separará você do amor dele, mas tem uma coisa que separa você do amor de Deus, separa você de Deus, e essa coisa se chama pecado, se chama esse pecado que talvez nós comete, isso aí afasta o nosso Deus de nós. Ele diz que ama o pecador, mas odeia o pecado. Então você que está aí hoje, talvez com a vida talvez difícil, talvez numa luta, se você se voltar para Jesus, com certeza Ele vai acalmar essa tempestade, Ele vai lhe dar força, Ele vai lhe renovar. A presença de Jesus é maravilhosa, meus irmãos. A gente não podemos deixar de estar na presença dEle em nenhum momento, a todo momento que a gente se deparar com este mundo, a gente tem que estar sempre alerta, a gente tem que estar sempre em espírito, porque Ele diz na palavra que Ele não sabe a hora que Ele vai voltar, Ele diz que não sabe o dia. E nós temos que estar preparados, porque nós também não sabemos se de repente Ele rasgar os céus e Ele vir sobre as nuvens, Ele vai querer pegar você preparado para levar com Ele. Mas se pegar você despreparado, fazendo aquilo que não agrada a Ele, certamente você vai ficar, porque não vai ter mais esse arrependimento neste momento. Não tem como você se prostrar diante dEle e arrepender, porque Ele vem agora como juiz, Ele já vem para julgar as nossas obras. Amém? Aí fica essa palavra, que você possa guardar em seu coração, refletir, isso, você possa praticar, porque o que nós devemos fazer é só obedecer, e se nós obedecer ao nosso Deus, certamente tudo irá bem na nossa casa, nossa família, tudo que nós colocar nas nossas mãos dará certo, mesmo diante da luta, mas Deus vai estar conosco. Porque a palavra não é só você ouvir, você tem que praticar. Se você só escutar e não praticar, não vai adiantar nada. Então tem que praticar a palavra, não é só ouvinte. Amém? Então fica aí essa palavra. Já te peço mais uma vez, se inscreve aí no nosso canal, dê um joinha, deixe seu comentário. Sempre que o nosso Deus nos permitir, nós vamos estar falando um pouco da palavra de Deus, deixando essa mensagem para que você venha se fortalecer. Certamente, se você atentar, você não menosprezar a palavra de Deus, você será abençoado. Deus entrará na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.
se o nosso Deus nos permitir.